crianças vítimas de um mesmo homem, o padrasto. As meninas foram estupradas dentro da própria casa no bairro Pequis, em Uberlândia. Crimes que foram descobertos depois que uma das meninas foi obrigada a criar coragem para salvar a irmã. Esse caso foi registrado no dia 21 de novembro na cidade de Uberlândia, mas só agora veio a público, depois que a Polícia Civil entendeu, confirmou, teve absoluta certeza de que o suspeito é de fato o autor do crime. A Polícia Militar foi acionada logo depois que essas crianças saíram de casa correndo, gritando, pedindo socorro. A mais velha tem 12 anos. A irmã mais nova tem 10. Essa história começa da seguinte forma. A mãe das crianças mora nessa casa junto com o companheiro e com as duas meninas. Mãe, padrasto e duas filhas, enteadas desse criminoso, de 12 e 10 anos. A menina de 12 anos não estava em casa naquele momento. Havia saído para resolver alguma coisa a pedido da família, mas quando retornou, encontrou a irmã de 10 anos no sofá da sala. Quando essa menina de 12 anos abriu a porta de casa, encontrou a irmã de 10 anos sendo abusada pelo padrasto. Quando ela deu de cara com aquela cena, uma criança de apenas 12 anos teve que agir. Quando ela testemunhou aquela cena absurda e de tamanha violência dentro da própria casa, essa menina começou a gritar. A menina de 10 anos, ao perceber que a irmã estava em casa e que naquele momento poderia ter uma chance de se salvar de mais um abuso, empurrou o padrasto, que estava bem próximo a ela. O que estava acontecendo na sala daquela casa era uma violência que não há como descrever sem causar repulsa e sem sentir ódio. Esse é o sentimento que domina o coração quando a gente fala de uma história como essa. Não há como negar. A criança de 10 anos relatou que enquanto a mãe estava fora de casa e a irmã de 12 anos também estava fora, o padrasto se aproximou dela por mais uma vez, como vinha fazendo há muito tempo, e começou a passar a mão na genitália dela, onde ninguém deveria tocar. Ela começou a ser abusada e ele muito maior, mais velho, ela com medo, intimidada, vítima de uma violência psicológica e de uma violência física, acabava ficando quieta. A menina estava sendo assediada e quando a irmã de 12 anos chegou em casa, além de ter testemunhado, de ter visto o padrasto com a mão nas partes íntimas da irmã mais nova, viu também que esse homem, enquanto apalpava a criança, se masturbava na frente da menina. E sem se intimidarem até com a presença da mais velha de 12 anos. A irmã mais velha começou a gritar pedindo socorro. A irmã de 10 anos empurrou o agressor. As duas deram as mãos e saíram correndo de casa. O agressor não esperava por aquela reação, não esperava ser surpreendido pela enteada mais velha, muito menos que a mais nova fosse conseguir sair de perto dele. Ele, seminu, não correu atrás das meninas a tempo, graças a Deus. A menina de 12 anos saiu correndo, puxando a irmã mais nova para fora de casa, bateu o portão e trancou o portão. Ela trancou o portão com o criminoso dentro de casa. Ela e a irmã salvas do lado de fora e o estuprador trancado do lado de dentro. E as duas começaram a gritar pedindo socorro para os vizinhos. A irmã de 12 anos, eu vou repetir, uma criança de apenas 12 anos, foi obrigada a tomar as rédeas de uma situação grave como essa, tomar a frente para fazer uma denúncia grave como essa, para salvar a irmã mais nova de apenas 10 anos. E aí uma história que já era demoníaca
fica ainda pior. Difícil de acreditar, né? Mas essa história consegue ficar ainda pior. Quando a polícia militar chega, acionada rapidamente, vai direto ao endereço no residencial Pequis. Quando chega lá, encontra as duas vítimas. A irmã mais nova vai conversar com uma militar e conta para ela o que havia testemunhado, enquanto a irmã mais nova é amparada pelos outros militares que fizeram um trabalho de amparo, de acolhimento que essas crianças precisavam. Quando a polícia conversou com a irmã mais velha, pedindo mais detalhes do que estava acontecendo, e aí questionaram o porquê dela ter agido daquela forma, a irmã mais velha revela um segredo que ninguém jamais poderia imaginar. Ela salvou a irmã dela porque a menina de 12 anos também era abusada pelo padrasto. Quando a polícia militar tomou ciência desses fatos de que duas irmãs seriam violentadas ao mesmo tempo por um homem dentro da casa delas, a mãe foi procurada. Afinal de contas, essas meninas eram deixadas constantemente sozinhas com o padrasto. Só que a busca pela mãe naquele momento era para dar um amparo às crianças. Era para dizer, olha, a gente precisa ter uma conversa séria porque as suas filhas estão sendo estupradas pelo seu companheiro dentro de casa. Talvez a senhora não tenha percebido, mas agora a gente precisa agir. A gente precisa formalizar a denúncia, entregar esse caso à Polícia Civil e fazer com que esse criminoso seja preso. Essa era a ideia. É a ideia de todo mundo. E aí ela ganha ainda um capítulo pior. Qualquer filme de terror, campeão de bilheteria, é fichinha perto dessa história. Porque quando a polícia conversa com a mãe, a menina de 12 anos diz, eu fiz isso para salvar a minha irmã, porque eu não quero que ela passe o que eu passei. Eu achei que se eu ficasse quieta, talvez ele não faria com a minha irmã. Eu achei que eu poderia me livrar da situação, mas quando eu vi ele com a minha irmã, eu só quis protegê-la. Eu só quis tirar ela dali. E aí, prestem atenção. A menina disse, eu contei para minha mãe o que o meu padrasto fazia comigo. A minha mãe não deu bola. E agora ele fez com a minha irmã. A mãe sabia de tudo o que estava acontecendo dentro de casa e nunca, jamais, em nenhum momento, acionou a polícia. A revolta da menina de 12 anos tomou conta não só de quem estava acompanhando essa ocorrência, mas também virou pauta de uma investigação da Polícia Civil que queria entender por que é que uma mulher que deu à luz a duas crianças, que tem a obrigação legal e moral de proteger essas meninas, havia escolhido ficar ao lado de um estuprador. A menina de 12 anos contou à polícia todas as vezes que havia sido abusada. Contou que conversou com a mãe e deu detalhes dos estupros para a mãe. E a mãe nunca fez absolutamente nada. A inércia da mãe foi tanta que mesmo depois de saber que a filha de 12 anos era estuprada e ciente de que a de 10 corria o mesmo risco, afinal de contas, as duas estavam ali à disposição do estuprador, não havia ninguém para protegê-las. Mesmo sabendo que a filha dela estaria na mira do estuprador, porque o estuprador ele quer apenas uma oportunidade para agir, ela continuava sair e deixar as crianças com ele, ir trabalhar e deixar as crianças com ele. Em nenhum momento ela tentou sequer afastar as meninas do homem que dormia ao lado dela e que ela sabia, tinha total ciência, que abusava das duas filhas dela. A pergunta que você se faz é a mesma que eu me faço: que espécie de mãe é essa? Pois eu mesma vou responder. É uma criminosa. Tanto é criminosa que a Polícia Civil
durante todo esse trabalho de apuração, de oitiva, de acompanhamento às crianças, durante todo esse processo tão detalhado e tão doloroso também, principalmente para as vítimas, a Polícia Civil entendeu também que a mãe das meninas, a genitora, né, gente? Mãe não faz isso. Essa ali só pariu e botou no mundo. A genitora das crianças também deveria ser penalizada pelos crimes. Doutora Lia Valek, da Delegacia Especializada que cuida de histórias como essa, coordenou as investigações desse caso. Ela recebeu a nossa equipe e trouxe alguns detalhes desse caso que deixaram a gente chocada e apelido. Quando a doutora teve acesso a toda essa investigação, a todo esse trabalho, essa primeira parcela do trabalho da Polícia Militar, quando a doutora conversou com as crianças, ela também foi tomada pela emoção, porque afinal de contas, ninguém aqui tem sangue de barata. O trabalho é imparcial, mas a gente não pode esconder a frieza e a brutalidade do ser humano. Acompanhem comigo os detalhes dessa história na entrevista com a doutora Lia Valek, da Delegacia da Mulher aqui de Uberlândia. Durante a oitiva no auto de prisão em flagrante, né, a menina de 12 anos, que era uma testemunha, aparentemente, ela relata que ela também vinha sendo vítima de violência sexual praticada por esse padrasto. Teria dito à genitora que o padrasto estava manipulando os órgãos genitais dela, mas a genitora preferiu não acreditar na própria filha. Sequer questionou o companheiro sobre tal conduta, continuou mantendo a união estável, a coabitação com ele e as filhas no mesmo ambiente. E aí, inclusive, saindo para trabalhar, deixando o abusador com as vítimas e não tomou nenhuma providência, não procurou nenhuma autoridade. Então, nós temos aí tanto esse padrasto, né, que praticou o crime de estupro de vulnerável, na sua forma comissiva, ou seja, mediante a ação de praticar atos libidinosos contra essa criança e essa adolescente, assim como essa mãe, que também responderá pelo estupro de vulnerável na modalidade omissiva, porque ela, como mãe, tinha o dever de proteção, cuidado e vigilância dessas crianças e, portanto, evitar esse resultado que seria a continuidade da violência sexual contra elas. E, diante da omissão dela nada fazer, ela também responderá por esse crime. É o retrato da violência sexual, dos casos de estupro de vulneráveis que acontecem no Brasil. Você já deve ter decorado esse índice, porque eu já falei dele aqui várias vezes e é um índice que não baixa. São dados estatísticos, são dados contabilizados pela Secretaria de Saúde e também pela Secretaria de Segurança, porque quando essas crianças são levadas a uma unidade hospitalar para passarem por todos os procedimentos, automaticamente, procedimentos de praxe para vítimas de violência sexual, automaticamente a polícia é notificada. Então são dados que andam ali lado a lado. Mais de 90% desses crimes são cometidos por pessoas próximas às vítimas. E não vamos demonizar a figura do padrasto, porque existem nessa história também pais, avós, irmãos, tios, primos, padrinhos. E em sua massiva maioria, os criminosos são homens. Só que não é uma bandeira de guerra contra o homem. Isso aqui é uma bandeira de atenção que nós temos que ter com as crianças dentro de casa. É uma bandeira de que se abra o diálogo dentro das casas e se confie no trabalho da polícia. Se essa mulher tivesse dado ouvidos, eu vou me recusar a chamá-la de mulher também, porque mulher que se preste, que se preze, não faz um papel desse. Se esta criatura tivesse dado ouvidos ao que a filha tinha contado, talvez a menina de 10 anos poderia ter sido poupada desse sofrimento. Porque as sequelas psicológicas que a menina de 12 carrega neste momento são absurdas. Além das sequelas físicas, dessa dor, dessa revolta dentro dela, ela carrega também uma revolta contra a mãe. Porque na cabecinha dela ela pensa, poxa, ela é minha mãe, ela não fez nada para me proteger. A minha mãe escolheu uma pessoa que nem é
da nossa família e não escolheu a mim que nasci da barriga dela? Ela escolheu o companheiro e não me escolheu? Ela sabe que a mãe ali naquele papel falhou. A mãe foi miserável na sua função como protetora, como responsável legal por essas crianças. E agora vai ser penalizada. É mais um caso registrado aqui na nossa região. Logo depois que a polícia tomou conhecimento desse caso, as duas meninas foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, hospital que faz esse atendimento a vítimas de violência sexual. Elas passaram por todos os procedimentos de praxe e agora fazem também um acompanhamento psicológico especializado. O caso delas é ainda mais delicado por serem crianças. Período de formação do cérebro, formação de personalidade, todo aquele processo de pré-adolescência que a gente conhece. Precisam de um acompanhamento especializado e precisam também das nossas orações. Os dois criminosos envolvidos nessa ação vão responder. O Cidade Alerta Minas vai acompanhar essa história para não deixar que o caso seja esquecido e para fazer com que a justiça cumpra com o seu papel agora para proteger essas crianças. Porque quando a família falha, o Estado tem que fazer a intervenção e a intervenção nesse momento é manter essas duas pessoas afastadas dessas crianças, que agora têm a oportunidade de terem novamente uma vida digna, pautada no respeito e no amor, coisa que até agora elas não haviam testemunhado, que elas não haviam sentido, ao que tudo indica. A gente vai voltar a falar sobre esse caso. A investigação está a cargo da Delegacia da Mulher, que já entendeu aí pela autoria e cumplicidade de padrasto e mãe. E a gente vai esperar agora o julgamento desses dois.